No vasto e misterioso Egito antigo, onde o sol beijava as areias douradas e o Nilo ditava a vida, não eram apenas faraós e pirâmides que governavam. Havia um panteão de seres divinos, com poderes inimagináveis, personalidades complexas e, sejamos sinceros, dramas familiares que fariam qualquer novela das 8 parecer um conto de fadas. Eles eram os deuses, e eles estavam em todo lugar, no sol que nascia, na enchente do rio, na morte, na vida, e até mesmo na sua xícara de chá. Se você tivesse uma no Egito antigo, claro, eles eram a força motriz por trás de cada amanhecer, cada colheita farta, cada inundação do Nilo que trazia vida à terra árida. Eram a explicação para o inexplicável, a ordem no caos e a promessa de uma vida após a morte. Mas não pense que era tudo paz e amor no Olimpo egípcio. As divindades tinham seus próprios caprichos, rivalidades e até mesmo momentos de pura birra divina, que resultavam em eventos cósmicos e lendas que atravessaram milênios. Você está no além do Nilo, e hoje vamos mergulhar no Olimpo egípcio para desvendar os segredos dos deuses mais poderosos e influentes que moldaram uma das civilizações mais fascinantes da história. Prepare-se, porque a história da criação, da vida e da morte, segundo os egípcios, é bem mais divina do que você imagina. E sim, tem muito bizarro no meio. Como você já conhece do canal, vamos explorar as origens do universo segundo a visão egípcia, conhecer os primeiros deuses que surgiram do nada, literalmente, e entender como suas interações moldaram o mundo e a crença de um povo inteiro. Afinal, para os egípcios, a linha entre o divino e o terreno era tênue, e a influência dos deuses era sentida em cada passo, em cada respiração. Então respire fundo e prepare-se para uma viagem épica. Para entender os deuses, precisamos entender como tudo começou. Imagine o seguinte: antes de tudo, havia apenas o Num, um oceano primordial, escuro e caótico. Pense naquela bagunça que precede qualquer grande criação. Um vazio aquático sem forma nem vida. E do Num emergiu o primeiro deus, Atum, o deus criador. Ele se criou a si mesmo, surgindo de uma colina primordial, o Benben, que brotou das águas. Sim, ele era autodidata, e sozinho deu origem aos primeiros casais divinos. Bizarro, não é? Mas é assim que o universo egípcio começou. Primeiro vieram Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Eles eram tipo o casal inseparável, sempre juntos, representando os elementos essenciais para a vida. E desses dois nasceram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Geb e Nut eram tão apaixonados que estavam sempre abraçados, impedindo que qualquer coisa existisse entre o céu e a terra. Imagine a cena, o céu e a terra tão colados que não havia espaço para nada. Mas aí Shu, o pai deles, teve que dar um empurrãozinho, literalmente, e separá-los, erguendo Nut para o alto e criando o espaço para o mundo que conhecemos. Uma separação um tanto quanto dramática, mas necessária para a existência da humanidade e de tudo o mais que viria. Uma verdadeira intervenção parental divina. E de Geb e Nut vieram os deuses que formam a famosa Enéade de Heliópolis, a família principal e mais influente do panteão egípcio. Osíris, Ísis, Sete, Néftis e, em algumas versões, Horus, o Velho. Essa galera é a base de quase toda a mitologia egípcia, e as relações entre eles são complicadas. Pense em Game of Thrones, mas com mais cabeças de animais, poderes mágicos e menos dragões. As intrigas, paixões e batalhas dessa família divina seriam o palco para muitas das lendas que os egípcios contavam para explicar o mundo e a vida após a morte. E acredite, o drama familiar egípcio era de outro nível. Se tem um deus que você precisa conhecer, é Ra. Ele não é apenas o deus do sol. Ele é o sol, o criador de tudo, o rei dos deuses, o cara que fazia o universo funcionar. Sua importância era tão colossal que ele era frequentemente sincretizado com outras divindades, como Amon, formando o Amon-Ra, o deus supremo do novo reino. Ra era a própria personificação da luz, da vida e da ordem cósmica. Todo dia ele viajava pelo céu em sua barca solar, a barca de milhões de anos, iluminando o mundo e trazendo a vida. E toda noite ele embarcava em uma jornada perigosa pelo Duat, o submundo, lutando contra Apophis, a serpente gigante do caos que tentava impedir o nascer do sol. Essa batalha diária era crucial para a manutenção do Ma'at, a ordem e a justiça universais. Imagine a pressão. Todo dia, uma batalha épica contra uma cobra gigante para garantir o amanhecer. E a gente reclama de acordar cedo para trabalhar, né? Ra era tão importante que muitos faraós se consideravam seus filhos, e seu culto era central na religião egípcia, com templos grandiosos dedicados a ele. Ele tinha várias formas e manifestações, desde um homem com cabeça de falcão coroado com o disco solar e uma serpente Uraeus, até um escaravelho ao nascer do sol, simbolizando a renovação. Um verdadeiro camaleão divino, com um trabalho de tempo integral que garantia a existência do universo. E claro, com um ego do tamanho do sol, afinal ele era o rei dos deuses. Mas quem pode culpá-lo? Agora prepare-se para a história mais trágica e inspiradora da mitologia egípcia, a saga de Osíris, Ísis e Sete.
Osíris era o bom rei, o faraó civilizador que ensinou aos egípcios a agricultura, a lei e a arte. Ele trouxe a ordem e a prosperidade para a terra. Mas seu irmão, Set, o deus do caos, das tempestades e da inveja, não gostava nada disso. Set, movido por ciúmes e ambição, armou uma cilada. Ele construiu um sarcófago magnífico e prometeu dá-lo de presente a quem coubesse perfeitamente dentro dele. Quando Osíris entrou, Set e seus cúmplices fecharam o sarcófago, selaram-no e o jogaram no Nilo. Não satisfeito, Set esquartejou o corpo de Osíris em 14 pedaços, espalhando-os por todo o Egito para que jamais fosse encontrado. Pense em uma briga de irmãos levada ao extremo. Mas Ísis, a esposa e irmã de Osíris, sim, incesto era comum entre os deuses também. Não desistiu. Ela era a deusa da magia, da maternidade e da cura, e seu amor por Osíris era inabalável. Ela viajou por todo o Egito, de ponta a ponta, recolhendo os pedaços de seu amado. Com a ajuda de sua irmã Néftis e do deus Anubis, ela conseguiu remontar o corpo de Osíris. Usando sua magia poderosa, Ísis o trouxe de volta à vida por tempo suficiente para conceber Horus, o herdeiro legítimo, um verdadeiro milagre divino que mostra o poder do amor e da determinação. Osíris então se tornou o rei do submundo, o juiz dos mortos, aquele que preside o julgamento das almas no campo de juncos. E Horus, o filho vingador, cresceu para lutar contra seu tio Sete e restaurar a ordem e a justiça no Egito. A batalha entre Horus e Sete foi longa e feroz, cheia de reviravoltas e truques sujos, mas no final, Horus prevaleceu, tornando-se o modelo para os faraós vivos. Essa história é a base de muitas crenças egípcias sobre a morte, a ressurreição, a justiça e a sucessão real. É uma saga de amor, traição, magia e vingança que mostra que, mesmo entre os deuses, a vida não era nada fácil e que o amor de uma boa mulher ou deusa pode mover montanhas e juntar pedaços de corpos, garantindo a vida eterna. Se você já se perguntou quem era o responsável por toda aquela parafernália de mumificação e por guiar as almas no além-vida, a resposta é Anubis, com sua cabeça de chacal ou cachorro selvagem, dependendo da sua preferência, mas sempre com aquele ar misterioso. Anubis era o deus dos ritos funerários, o guardião das tumbas e o guia das almas no Duat, o submundo egípcio. Ele era o cara que supervisionava todo o processo de mumificação, garantindo que o corpo fosse preservado adequadamente para a jornada eterna. Afinal, sem um corpo intacto, a alma não teria onde residir no pós-vida, e isso seria um problema sério para os egípcios. Anubis era tipo o porteiro do céu e do inferno egípcio, mas com um trabalho muito mais fedorento e crucial. Ele não só embalsamava os mortos, mas também tinha um papel fundamental no julgamento final. No Salão das Duas Verdades, Anubis era quem pesava o coração dos mortos contra a pena da verdade de Maat, a deusa da justiça e da ordem. Se o coração fosse mais pesado que a pena, indicando que a pessoa havia cometido muitas maldades em vida, ele era devorado por Amit, a devoradora de almas, uma criatura híbrida de crocodilo, leão e hipopótamo. Se fosse leve e puro, a alma seguia para o paraíso, o campo de juncos, para uma vida eterna de felicidade. Um verdadeiro teste de caráter divino, onde não dava para colar. Sem Anubis, o Egito antigo seria um caos de múmias mal feitas e almas perdidas, sem saber para onde ir. Um verdadeiro herói, mas que ninguém queria encontrar pessoalmente no dia do julgamento, né? Ele era a garantia de que a ordem e a justiça prevaleceriam, mesmo após a morte. O panteão egípcio é vasto, e há muitos outros deuses com histórias incríveis e funções peculiares que merecem destaque. Eles preenchiam cada nicho da vida egípcia, desde a saúde e a prosperidade até a guerra e a proteção contra o mal. Vamos conhecer mais alguns desses seres divinos que completam o cenário da crença egípcia. Tot, o deus da sabedoria, da escrita, da magia, da ciência e da lua. Representado com cabeça de íbis ou como um babuíno, Tot era o escriba dos deuses, o inventor dos hieróglifos e o guardião do conhecimento. Ele era o cara que resolvia todos os problemas com inteligência, mediando disputas divinas e registrando os eventos cósmicos. Pense nele como o nerd supremo do Egito antigo, mas com poderes divinos e uma caneta mágica. Ele era o responsável por manter os registros do julgamento dos mortos e por garantir que a justiça fosse feita através do conhecimento. Sem Tot, a burocracia divina seria um caos. Hathor, a deusa do amor, da beleza, da música, da dança, da maternidade e da alegria. Frequentemente representada com cabeça de vaca ou com chifres de vaca e um disco solar, Hathor era a personificação da feminilidade e da fertilidade. Ela era a protetora das mulheres, dos amantes e dos artistas. Mas cuidado, ela também tinha um lado vingativo e podia se transformar em uma leoa furiosa, Sekhmet, para punir a humanidade quando Ra se sentia desrespeitado. Uma deusa multifacetada que ia do amor incondicional à destruição em um piscar de olhos, ou de chifres de vaca, já que ela era frequentemente representada com cabeça de vaca. Ela era a festa e a fúria em uma só divindade.
Bastet, a deusa gata, protetora do lar, da fertilidade, da música, da dança e da alegria. Representada como uma mulher com cabeça de leoa, ou mais comumente, como uma gata doméstica, Bastet era a divindade mais amada pelos egípcios, especialmente pelas mulheres. Se você ama gatos, Bastet era a sua deusa. Ela era adorada por sua natureza protetora, mas também podia ser feroz quando necessário, defendendo seu lar e sua família. Basicamente, uma gata gigante que você não queria irritar, mas que trazia sorte e felicidade para quem a adorava. Ela era a personificação da graça felina e da proteção maternal. Set. Já falamos dele na história de Osíris, mas vale reforçar seu papel complexo. O deus do caos, das tempestades, do deserto, da violência e da guerra. Representado com uma criatura misteriosa, com focinho curvo e orelhas quadradas, Set era o vilão da história de Osíris, mas também tinha um papel importante no equilíbrio do universo. Ele era a força bruta e imprevisível da natureza e, paradoxalmente, lutava contra Apófis, a serpente do caos, ao lado de Ra em sua barca solar. Um vilão necessário, digamos assim, que representava os perigos do deserto e as forças incontroláveis da natureza, mas que também contribuía para a manutenção da ordem cósmica. Uma divindade de contrastes, temida e respeitada. Os deuses do Egito Antigo não eram apenas figuras mitológicas, eles eram a própria essência da vida egípcia, influenciando cada aspecto do dia a dia, da colheita à morte. Suas histórias são repletas de paixão, poder, traição e, claro, muito mistério. A história de cada um deles é tão vasta e fascinante que seria impossível contá-la em apenas um vídeo. Eles nos mostram que, mesmo há milhares de anos, as preocupações humanas com a vida, a morte, o amor e a justiça eram as mesmas. Qual desses deuses te fascinou mais? Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nas histórias de alguns deles, com todos os detalhes e curiosidades que não couberam aqui. Deixe sua opinião nos comentários sobre qual deus você gostaria de ver em um vídeo próprio. Eu leio todos eles. E se você gostou de desvendar os segredos do panteão egípcio, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais viagens fascinantes pela história. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o Egito Antigo ainda guarda muitos segredos. E você definitivamente não vai querer ficar de fora. Obrigado por assistir e até a próxima.